começar esse último pós-jogo da VNL 2026 para falar mais sobre esse tricampeonato da Polônia, uma força gigantesca, só não conseguiu uma medalha em todas as edições da VNL e acho que merecidamente vai comemorar mais uma vez. O mundo tem que olhar para esse time polonês ou para o que está acontecendo no voleibol polonês para tentar chegar perto dos líderes do ranking mundial. O Jean, para você, tem dúvida o MVP? Não, eu não tenho dúvida, mas é só uma opinião. Convicção de que o prêmio vai para o Leon. Ele saiu de quadra no segundo set de maneira definitiva, era o principal pontuador com 9 acertos, foi substituído pelo Semênio, que na minha opinião foi o melhor jogador da final, mas viu a sua seleção em grande adversidade. Estava nas cordas, perdia por 2-1, teve grande dificuldade para fechar o quarto set também, venceu na vantagem mínima, mas aí já com ele em quadra, foi bem o Girbich em botá-lo na saída, no lugar do Bolondes, que fez uma partida bem acanhada em comparação ao que ele vinha apresentando em toda a competição, principal pontuador da Polônia na Liga das Nações, e aí o Leon veio para o jogo na saída de rede e desequilibrou. Deu um tocaço no Rennes para decretar o fim do quarto set e foi a principal referência ofensiva da Polônia no tie-break. Ele que não tem essa honraria, né? Já havia recebido prêmios individuais na Liga das Nações, mas não como MVP, na minha opinião, vai se juntar aos 8 anteriores MVPs. Ô Bruno, deixa eu te fazer uma outra pergunta, já emendando nessa aqui. Você acha que em algum lugar lá em Barueri, o aniversariante do último fim de semana, José Roberto Guimarães, olha para essa formação com 3 ponteiros, decidindo, e fala, olha aí, como eu gostaria de ter testado a minha formação com 3 ponteiras, e o mundo não deixa. É por aí? Com certeza, e concordo muito com a análise do Gurja, né? Méritos aí para o Girbich, que pôs o Leon como oposto e reequilibrou o time, né? Eu vinha dizendo, né, que o Bolondes hoje esteve muito abaixo daquilo que ele produziu em toda a competição, né? Então, méritos aí pro Girbich, e a análise do Gurja é perfeita. Você não pode perder o jogo com o teu craque no banco, né? Você tem que arrumar um espaço ali para ele. E o Semênio, que também foi muito importante, né? O Semênio que jogou muita bola, né? Jogou muita bola. Bom jogador. Exatamente. Ele equilibra no passe, ele erra pouquíssimo, tem espetacular variação de golpes, as tomadas de decisão dele são sempre inteligentes e assertivas. O jogador mais técnico do time da Polônia certamente é o Semeniuk, que só não ganha com mais facilidade porque tem uma deficiência claríssima na mão, né, cara? A partida do Komenda hoje foi bastante abaixo, né, cara? Uma partida limitada do levantador. Fazendo um comparativo, se é o Christensen do lado polonês e o Komenda no lado norte-americano, 3-0 para a Polônia. E uma pena a reta final do Anderson na recepção, né? Acabou comprometendo ali a seleção americana, que se a gente reclama das nossas 5 pratas no feminino, né? Eles vão para a 4ª deles no masculino. Deixa eu dar uma passada final nos números dessa decisão. Jake Haynes, 21 pontos, seguido de perto por Matt Anderson com 20. Do lado polonês, uma trinca. Semeniuk fez 15, Leon e Fornal também fizeram 15. McHenry, que foi encontrado pelo bloco polonês só na reta final do tie-break, terminou com 14. E na sequência, Lemansky e Jakubczak com 11. Bolondes terminou com 10. Com isso, senhores, todos os atacantes poloneses que estiveram em quadra, os 6 ficaram com 2 dígitos de pontuação. Ajuda a explicar também, né? Como um conjunto ganha uma final. E foi o que aconteceu, né? 6 jogadores fazendo 10 pontos ou mais. O adversário ia ter que remar muito para ter conseguido vencer esse jogo. É uma força ofensiva absurda do conjunto polonês. Eu bato nessa tecla ainda, cara. O BO ali tá na mão. A chance das outras seleções é porque na mão sofre o conjunto polonês. Valdeci, obrigado aqui pelas joias que chegaram hoje, né? Mais joias que chegaram aqui, uma das novidades dessa reta final de VNL para nós aqui no YouTube. Então a gente agradece em seu nome a todo mundo que mandou joias para nós outros aqui. Senhores, do lado americano, o que lamentar?
Acho que mais uma vez bater na trave numa decisão, né? Mas eu vejo o copo muito mais cheio do que vazio, tá? Acho que a chegada do Kira ali mostra que é um time que tem muita organização tática, né? Tem boas opções. Aos pouquinhos ele vai renovando, né? A gente viu o Champlin aí, o próprio McHenry, tem o Hart, que é um oposto promissor, né? Que ainda vai precisar de rodagem profissional, mas um cara com 2,11 m, né? O próprio Haynes, né? Jogando um bom voleibol, já havia se destacado na Liga Alemã. Acho que o copo tá bem cheio aí, mais cheio do que vazio para essa seleção americana, pensando aí no ciclo Los Angeles, que a gente sabe que ainda tem muita coisa para acontecer, né? 2 anos, né? Tem que botar o Anderson num potinho aí, conservar, mas eu vejo o copo muito mais cheio aí para essa seleção americana. E fez falta para o conjunto norte-americano ter o DeFalco à disposição, né? Não temos a informação real do qual é o problema físico dele, mas com aquele fogo amigo do McHenry, né, golpeando após um ponto na comemoração o supercílio do Anderson, e ele ficou fora, já tinha feito as substituições e só tinha à disposição o DeFalco como um ponteiro, e ele entrou claramente no sacrifício como um segundo líbero, né? Participou apenas e exclusivamente na recepção, saltou, é verdade, saltou para bloquear, mas para atacar ele nem estava à disposição, né? Ele nem puxava as bolas para ser possivelmente acionado pelo Christensen. E eu lembro de um nome também, cara, que não sei não, viu, cara, mas acho que ainda pode ser importante aí nesses outros 2 anos de ciclo prévio aos Jogos Olímpicos, que é Aaron Russell. Aaron Russell é um jogador que acho que ainda poderia dar a sua contribuição à seleção norte-americana. E você já aproveita e já responde a pergunta do Wanderson aqui. DeFalco fez falta também, e o Russell fora. Ele pergunta, o Russell está fora desse ciclo? Oficialmente não, tá, Wanderson? E o Russell, inclusive, joga na Liga Polonesa. É um dos destaques da Liga Polonesa. Mas, como a gente sempre fala aqui dessa seleção americana, com vaga garantida lá em Los Angeles 28, eles podem se dar ao luxo de alguns jogadores mais experientes não fazerem parte de toda essa preparação, né? Mas eu acho que o Kira ele tem que olhar para ele sim como opção, porque olhando ali, Champlin aparece em alguns momentos, mas se precisar, joga todos os experientes juntos lá e eles têm uma baita formação de ponteiros. O próprio Jeschke também, né? Eu acho que o ponto mais positivo dessa seleção foi a performance do Haynes, tá, cara? Performance do Haynes na Liga das Nações é bastante destacável. A gente dá aqui uma cornetada, tecnicamente o fundo de quadra dele é precário, mas ofensivamente, que é a principal característica necessária para um oposto, ele evoluiu bastante. O Lucas escreve sobre isso aqui, Guja, e achar opostos ou opostas com fundo de quadra precário é quase uma tradição nos Estados Unidos, né? Porque as regras do universitário, eles blindam os atacantes para que eles só ataquem, basicamente, né? Então troca todo mundo, sai, não faz fundo de quadra. Então, assim, jogadores assim realmente têm que ser lapidados quando chegam no alto nível, né? Na verdade, você deveria ser lapidado na sua construção, né? E esses atletas chegam muito crus, às vezes, na questão de fundamentos. Mas é quase uma tradição americana nessa posição. E essa tem sido muito a briga do Paulo Coco com relação a Loveby, tá? Para que justamente as regras do universitário não sejam reproduzidas mais na Loveby, né? Para exatamente pensar nesse desenvolvimento, nesse refino técnico dos atletas, porque vai ser uma tendência, né? Cada vez mais atletas americanos ficando no país, né? Concordo com você, João. Os americanos vão vir com tudo para as Olimpíadas. E o MVP é o Fornal, tá? Mentira. Fornal é o MVP. Aí, agora segura esse homem, né, velho? Bonezinho para trás, olha lá. Agora ele vai ser o infernal Fornal, né? Se junta a Mihailov em 2018, MVP, se junta a Matt Anderson, o mais destacado da Liga das Nações em 2019, a Wallace e Kurek, que receberam juntos a honraria em 2021, a Ingapé, que recebeu a honraria em 2022, ao Zatorski, polonês, que recebeu a honraria em 23, ao Brizard, levantador francês, MVP em 2024, e ao Kohanovski, MVP na temporada passada e que nessa temporada não pisou em quadra por conta de um problema físico trazido em primeira mão aí pelo Bortoleto, um problema no joelho, deixou o Kohanovski de fora da campanha deste tricampeonato polonês. E aí eu vou dar uma cornetada na forma com que esse MVP é escolhido.
A Federação Internacional, como vocês percebem, né, quem está assistindo a transmissão, ela fica colocando lá um QR Code na tela o tempo todo para você votar no MVP. Mas, no fim das contas, a definição do MVP passa por aqueles convidados que a gente viu na transmissão, viu, senhores? O Renan, o Conte, tem jogadoras, tem membro de comissão da Federação Internacional, tem jogadoras chinesas lá presentes. Então, assim, existe sim o voto popular, verdade, mas no fundo tem peso 2, 3, 4, 5, essas celebridades que estão lá para decidir o MVP. Então, você deve ter olhado ali para o jogo em si, né? Vamos dizer que o Hugo Conte tenha visto 3 jogos na fase final do campeonato todo. O filho não está mais jogando. Então, uma decisão de hoje ali possa fazer uma diferença para quem não viu a competição toda, né? Então, eu acho que, mais uma vez, a Federação Internacional tem que repensar a forma de escolher o seu MVP, porque essa daí já percebeu 61 pontos fez o Fornal na competição, cara. Como é que você dá o prêmio de MVP pro Fornal, velho? Ele tinha 46 pontos prévio à final. Hoje ele fez mais 15. Não foi nem o melhor jogador da final. Para mim, o melhor jogador da final foi o Semeniuk. Você dá a premiação individual de melhor jogador da competição para um cara que fez 60 pontos na competição, porra, entregasse pro Bolondes, então, que não jogou nada na final, mas fez 200. Né? Porra. Era mais coerente, né? Entregar e aí mostra, né, Bruno, como esse formato ele é ingrato. Porque a Polônia não estava nem aí nas 2 primeiras etapas. A Polônia jogou com um time de rachão aí nas 2 primeiras etapas. E esses grandes jogadores foram sendo incorporados na sequência da competição. Né? Teve atleta que jogou terceira etapa, metade e fase final. É até difícil, né? Quando você olha para o todo, a gente até pensou que quem a gente vai escolher? Pô, se você olha para o início da competição, você tem que olhar alguém que jogou, né? Primeira etapa, segunda etapa. Então, assim, tá vendo? Até isso faz com que a competição esvaziada pela própria Federação Internacional, com calendário, com pouco descanso, permite que uma seleção como a polonesa use aí o time que ela quiser nas primeiras etapas, se classifique com folga para as finais e depois use os seus melhores jogadores apenas quando precisa. E aí fica até mais difícil escolher um MVP, e aí a gente está vendo o Fornal levar esse prêmio para casa. Não. O Bolondes fez mais de 120 pontos a mais do que o Fornal na competição, velho. Não é meia dúzia, é mais de uma centena de pontos. Aí moscou, hein? Foi. E não é porque é o Fornal, não, tá, cara? É porque é o Fornal? É porque é o Fornal, mas não é porque é o Fornal, tá? Senhoras e senhores. E vou falar, eu vou além. Seria mais justo dar para o Lemansky, que jogou o campeonato inteiro, está entre os melhores bloqueadores, está entre os melhores sacadores do time, do que o cara ali que jogou meia dúzia de jogos. O Lemansky fez o dobro de pontos do Fornal. O Sidney escreve aqui, a Federação Internacional parece não ter muito essa preocupação com a coerência. Acho que faz todo sentido o seu comentário aqui, viu, Sidney? Obrigado pela mensagem. O Valdeci disse que acertou o MVP. Ô, louco, Valdeco. Acho que você tinha sido irônico quando sugeriu aí o Fornal, mais valioso jogador da Liga das Nações. A Adriana escreve aqui, 2 cubanos como os MVPs, antes do que a gente imaginava, né? Aí acabou ficando um polonês legítimo e uma turca não legítima. Que mais, seu Bruno? Como é que o senhor encerra essa VNL? Até porque o seu Bruno, dentro de instantes, estará em férias. Aí sim, hein? Vai chamar de férias, né? É uma pausa para hidratação, vai. É uma pausa para hidratação. Fala a verdade, vai, Bruno Souza. Vai ter aí um sunga branca em Malibu. Ibiza. Não, quem me dera. Praia de Formenteira. Lá Poxa, vai Bruno Souza. Quem me dera. Esse ano vão ser férias comedidas. E são só 7 dias, pô, rapidinho passa. E ainda temos coisa para fazer, depois do jogo, hein? Dá tempo de sentar na mureta lá na praia do Algarve, da praia. Não vai dar. É só para dar uma descansada mesmo. Bom, a gente termina essa VNL agradecendo a todo mundo, né, Daniel? Mais uma VNL que acendeu um alerta para o voleibol brasileiro, né? Pela primeira vez estivemos fora aí da fase final, então preocupa, a gente torce aí para que o Sul-Americano seja uma boa competição, para que a gente enxergue algum tipo de evolução na nossa equipe e que para o próximo ano a gente possa ter o Brasil aí
numa fase final, né? Quem sabe chegando a uma decisão, né? Essa é sempre a nossa torcida. E parabenizar aí a Polônia por mais um título e sabendo que a gente vai ter que trabalhar e trabalhar muito aí para voltar a ver o Brasil num domingo de final aí de Liga das Nações. Essa é a minha reflexão final. É o que muita gente escreveu aqui durante essas nossas últimas transmissões aqui, é que até foi bom não ver o Brasil, né? Porque o nível de jogo do que a gente viu aí com o Japão, com a Eslovênia, tá muito acima do que o Brasil tem apresentado ultimamente. Tem um monte de gente aqui mandando boas férias pro Bruno. Eu agradeço a Joane mais uma vez. A Joane também esteve conosco aqui a VNL inteira aqui, com joias, esmeraldas, diamantes, mensagens, superchats. Obrigado. Gurginha, amanhã a gente volta aqui para uma live para a gente passar a régua nessa VNL, amigo? Voltamos amanhã, às 7 horas da noite. Aqui estaremos pra gente. Eu tô de férias aí, mini férias, mas a gente vai se ver no Perguntas e Respostas na quarta-feira, vai se ver no Reagindo aos Comentários do próximo domingo. Diretamente de Ibiza. Diretamente de Ibiza. O Bruno falou que vai gravar sem camisa esses próximos quadros. Não tem nada de Ibiza não, cara. E vai gravar a internet aqui, cara. Vocês estão malucos. Bom, é isso. Bacana demais. Foram 31 transmissões aqui, somando os jogos do masculino e do feminino. Infelizmente, não tivemos o Brasil pela primeira vez na fase final, no naipe masculino, mas a gente aqui cumpriu com o nosso dever, seguimos aqui fazendo as transmissões, apresentamos semifinal, apresentamos final. Não pudemos estar por motivos maiores aqui em nenhum confronto de quartas de final, mas entregamos. Obrigado também, além dos nossos membros, quem se inscreveu no nosso canal, a família cresceu, nós rompemos a meta dos 60 mil inscritos, ultrapassamos os 62,5 mil inscritos aqui no nosso canal, e agradecer também os apoiadores, né, cara? Não podemos deixar de mencionar aqui o Team GM, que já está conosco nessa caminhada há alguns anos, a Melita, que chegou fortalecendo nessa temporada e apoia o nosso trabalho, e a Volt, que esteve conosco na Liga das Nações na temporada passada e nessa temporada também apoiou aqui os trabalhos, as transmissões, inclusive agraciando 3 membros com cada um uma peita oficial da seleção brasileira. Então, por aqui encerro a nossa participação em transmissões da Liga das Nações, mas o trabalho continua e continua desse jeitão aqui que vocês conhecem, com muito comprometimento, com muita entrega, com estudo, com análises embasadas e também com aquela resenha que não pode faltar. É isso, valeu Gurja, valeu Daniel, vai lá, boss. Não, eu só ia, da minha parte aqui, agradecer aos amigos por tê-los aqui fazendo parte da família. Bruno, Gurja, Lacá, Aline, vocês fazem parte dessa construção que a gente tem feito nos últimos anos aqui. Certamente vamos colher mais frutos juntos. E deixar o convite para a galera. Vai ter muito conteúdo no YouTube. Daqui a pouco está o Reagindo. O Reagindo aos Comentários agora está aberto para todo mundo. Então, quando acabar aqui, a galera já pode assistir o Reagindo lá. Estaremos juntos na live de segunda-feira. Vai ter perguntas e respostas. Então, a gente vai ter muito conteúdo para vocês. E já tem até Reagindo. Teremos dentro em breve o Reagindo aos Comentários do próximo domingo, já gravado, mas infelizmente o Bruno não estará sem camisa, como alguns de vocês acreditavam aqui. Ele vai estar vestido para a gravação que a gente vai fazer logo na sequência, para quem nos assistiu ao vivo nessa transmissão. Então é isso, moçada. Terminamos a VNL de 2026, 31 transmissões. Tentamos passar um pouco do que essa competição importante é para a gente e é para vocês, então a gente já agradece. E daqui a pouco a gente volta com mais surpresas. E essa semana acho que vai ter uma surpresa grande para a galera. Eu já estou sabendo, mas essa eu não posso falar. Mas acho que a galera vai gostar. Dentro em breve, outras novidades para vocês, senhoras e senhores. Então, com isso tudo, Bruno, deixa a palavra final para a galera e saia de férias, meu. Valeu. Obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal, deixou o like, está assistindo aí o pós-jogo no corte, não esquece do joinha, do hype. Valeu, Melita, valeu, Team GM e também muito obrigado a Volt. É isso, a gente se vê muito em breve. Web Vôlei é o que nos une.
gigante pela própria natureza. É verdade. Somos gigantes mesmo. Uma força indomável para superar desafios. Nossa natureza é vencer. É transformar pressão em energia. Acreditar até o fim. Porque quando o Brasil entra em quadra, aqui não tem só jogo. É daqui que nascem as histórias. Um país inteiro pensando no mesmo ritmo. Do amarelo que floresce forte, do azul que corre sem parar, do branco que respira e renova. A natureza que a gente é. E nossa natureza é ser gigante!